palavra é: o discípulo de Jesus serve com excelência, amém? Será uma palavra muito preciosa ao coração. Olha só, nós temos novas fotos aqui de discípulo de Jesus, fique atento, domingo que vem pode ser a sua. Olha só quanta gente abençoada aqui e linda. Nós temos uma timeline de todas as palavras que estão sendo ministradas nessa série. São 5 palavras. A primeira foi: o discípulo de Jesus rende-se a Deus, amém? Que o discípulo de Jesus, ele se entrega totalmente ao Senhor. Na segunda, o discípulo de Jesus vive uma vida de santidade. Santidade é um tema polêmico, né? Tem gente que acha que não pode ser santo, tem gente que acha que é santo demais. Então, se você não ouviu essa palavra, assista, porque ela vai falar muito ao teu coração. Domingo passado a gente falou sobre o discípulo de Jesus que conhece a si mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o discípulo de Jesus que serve com excelência. E domingo que vem a gente fecha a série falando sobre o discípulo de Jesus que vive em amor. É uma série que tem enriquecido os nossos corações. Para você ficar mais tranquilo, nós preparamos um esboço que está nesse QR Code aqui e também nos da lateral. Você pode escanear aí agora e você vai direto lá. Tem todos os textos, os tópicos, porque às vezes você fica ali preocupado, né, em tentar anotar tudo e não consegue. Eu sou do tipo que ou eu presto atenção em quem está falando ou eu anoto. Eu não consigo fazer as duas coisas, eu acho que isso é natural de homens, né? Mas se você consegue, beleza, mas fique mais tranquilo, tem as principais informações aí no nosso esboço para você poder acompanhar. O discípulo de Jesus serve com excelência. Vamos orar para que o papai fale conosco? Papai, gratidão é a palavra do nosso coração nessa noite. Esse domingo está sendo maravilhoso, extraordinário. Nós queremos aqui orar por cada um dos teus filhos e filhas que saíram de suas casas ou que entraram nessa live para receber uma palavra do céu. Fale conosco agora. Nós oramos repreendendo toda concorrência espiritual. Pai, nós oramos pela vida do Fernando Barros, nosso querido ministro de adoração aqui, líder nessa comunidade, que passou por uma cirurgia, retirada da vesícula e teve, ó Pai, algumas complicações. Hoje nós oramos por ele agora em nome de Jesus. E nós pedimos cura completa sobre a vida do Fernando, Pai. Teu filho tão amado, precioso, que ele tenha a restauração plena. Ó Pai, que ele fique 100% curado e restaurado, porque o Senhor ainda tem tanta coisa linda para fazer na vida do Fernando, da Vera, dos seus 2 filhos, de todo o seu chamado. Nós oramos abençoando essa casa e abençoando cada um que aqui está também. Se tem alguém aqui que está com algum familiar doente, se tem alguém aqui que está com algum problema dentro da sua casa e isso queira tirar a paz agora, Senhor, acalme o nosso coração, traga através da presença do Teu Espírito uma certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós confiamos em Ti, nós Te amamos, somos Teus filhos. Assim oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, vamos começar lendo Romanos capítulo 12, o verso 9 e o 10. Paulo disse assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Vamos ler o texto de Jesus que está em João capítulo 13, verso 34. Jesus disse assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. O pastor Chip Ingram, ele disse que à medida que você passa tempo na palavra de Deus, você vai entendendo o seu amor, e o Espírito Santo criará novos desejos dentro de você, para amar e servir aos outros como nunca antes. Preste atenção nessa afirmação. Quanto mais tempo você gastar se envolvendo na presença de Deus, mais você vai querer amar e servir pessoas. Isso é automático. Então hoje nós vamos falar sobre a verdadeira essência do serviço cristão. Essa é uma palavra para praticarmos entre nós. Ela não é uma palavra para você praticar com o mundo. Domingo que vem, no fechamento da série, a gente vai falar sobre a postura da igreja para com o mundo, que deve ser em amor. Agora, a postura da igreja para com a igreja deve ser em serviço. Claro que em amor também, a gente vai falar sobre isso hoje, mas esse amor materializado em serviço.
No livro que eu indiquei para vocês domingo passado, Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, ele afirma que o serviço que não nasce do amor é apenas ativismo vazio. Notem que afirmação forte do pastor Rick Warren. Ele diz que quando você não faz algo com a base ou o alicerce, o amor de Deus, é um ativismo que não tem solidez, vazio, é como comer algodão doce, aparentemente é agradável, mas não gera resultado nenhum, pelo contrário, se for em grande quantidade, vai gerar malefício. Então tem muita gente que serve pelos mais diversos motivos. Tem gente que serve pelo desejo de reconhecimento. Quando eu sirvo alguém pelo desejo de reconhecimento, eu não estou preocupado com a outra pessoa, estou preocupado comigo. Então isso é um problema. Tem gente que serve por ganância. Uma vez nós recebemos uma família na nossa comunidade, e essa família começou a se envolver em tudo. Pensa, gente, está precisando lamber o chão, ele já estava com a língua para fora. Eu falei, uau, mas que família maravilhosa, servindo a todos. Ao longo de 2 anos, essa família de estelionatários deram o cano em mais de 900 mil reais de pessoas da nossa comunidade. Mais de 7 vítimas foram feitas. Então, notem, que nem todo mundo que está servindo e fazendo algo, está pensando no bem do outro. Ninguém falaria que uma pessoa tão amável e tão serva, estava ali com más intenções dessa forma. Tem gente que serve por sentimento de culpa, apronta a semana inteira e domingo eu vou lá dar uma servidinha para ver se eu alivio meu peso com Deus. E tem gente que serve por religiosidade. Porém, a Bíblia nos ensina em Romanos 12 que o verdadeiro serviço cristão surge a partir de um amor sincero. Pois quem foi alcançado e transformado pelo Evangelho vive em amor e, consequentemente, vai servir o próximo. Então, para que nós possamos servir uns aos outros, é necessário que nós estejamos em comunhão uns com os outros. Dizem que é possível alguém servir sem amar. Eu acabei de te dar um exemplo. Mas será que é possível alguém amar sem servir? Não. O serviço é uma consequência do amor. Eu amo a tal ponto de me entregar para servir alguém. Amém? Então esse servir é necessário que aconteça no contexto da comunhão. Eu estou perto de você, eu te sirvo, eu te amo. Então nós precisamos compreender por meio da Bíblia Sagrada o que significa servir em amor e excelência, e hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos ler de novo Romanos 12, só que agora nós vamos ler do verso 9 ao 13, o texto completo, e nós vamos extrair dele 4 princípios poderosos. Paulo escreve à igreja em Roma, e ele diz assim em Romanos 12, 9, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Bom, Paulo traz aqui para nós um texto riquíssimo, e dele nós vamos extrair alguns pontos, para aprendermos a servir verdadeiramente uns aos outros em amor e excelência. A primeira coisa para você servir de verdade com amor é ame sem cera, ok? Ame sem cera. Eu repito Romanos 12, 9, Paulo diz, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. A comunidade autêntica, o pastor Chip Ingram disse, ela ocorre quando o seu verdadeiro eu se revela e responde às necessidades reais pelo motivo certo e pela maneira certa. Essa palavra sincera, nós colocamos essa imagem aqui para que você entenda, ela vem do latim que é sinceros. A palavra sinceros é a junção de 2 palavras, sim, que quer dizer sem, e ceros, que quer dizer cera. Então, na Roma antiga, era comum que os escultores, eles começavam a fazer as estátuas, e eles descobriam algumas rachaduras, como nós temos nessa aqui, e eles colocavam cera
para tampar as rachaduras, e eles vendiam então essas imagens como sendo imagens perfeitas, mas não eram imagens perfeitas, elas estavam fantasiadas pela cera. A cera encobria o defeito, a cera disfarçava o problema da escultura que era feita. Agora, quando um escultor fazia uma imagem perfeita, sem nenhum remendo, eles diziam que era uma imagem sinceros, tinha assim, como que fosse no catálogo dela. O que queria dizer isso? Essa imagem não tem cera nenhuma, ela é assim mesmo, ou seja, é uma estátua sem disfarces, é uma estátua sem remendo, sem falsidade. E com o passar do tempo, essa expressão passou a significar uma pessoa verdadeira. Alguém sincero ou sem cera era alguém sem fingimento, é uma pessoa íntegra, e daí veio o sentido moderno da palavra. Então Paulo está dizendo aqui que o amor cristão deve ser sem cera, deve ser genuíno, é necessário tirar as máscaras para amar. Então eu tiro a minha máscara e eu te amo como eu sou, e eu também não coloco máscara em você para que eu possa te amar, porque isso é uma problemática. Amar os outros com verdade, não com falsidade. Eu preciso te amar sendo quem eu sou e respeitando quem você é. Porque você já viu que nós temos a mania de queremos imprimir nas pessoas aquilo que nós achamos que é bom? Você já notou que nós queremos até que as pessoas façam as coisas do nosso jeito, porque nós achamos que é o melhor? Nós queremos transformar as pessoas naquilo que nós achamos que é o certo, e às vezes nós só estamos dispostos a amar alguém que bate com a descrição que eu tenho de alguém perfeito. Não, fulano não dá para amar, ele está muito rachado, está muito cheio de defeito. Não, na hora que ele der uma melhoradinha, eu até saio com ele, eu até vou jantar, eu até passo a me relacionar, mas não dá. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que nós devemos amar com a verdade, com a pureza, porque antes de fazer, nós fomos chamados para sermos. O discípulo de Jesus serve por causa de quem ele é em Cristo, e ele serve o outro porque também essa pessoa se tornou alguém em Cristo. A Cultura da Honra, e é um outro livro que eu indico demais para que você leia, do pastor Dennis Silk, da Bethel, eu acho que tem ali na CT Store. Ele é muito importante para nós entendermos isso. Na Cultura da Honra, eu amo alguém, não por aquilo que essa pessoa faz, porque é fácil amar quem nos serve, não é verdade? É fácil amar quem se parece conosco, é fácil amar e conviver com quem gosta das mesmas coisas que nós. Por exemplo, você já saiu para comer com alguém que você detestava aquilo que a pessoa foi comer, mas você foi só por causa de honrar ela, alguém mais? Piqui não adianta, tá? Se você tentar fazer isso, você vai perder o companheiro. Não vou, mas outras coisas vamos. Um dia nós fomos chamados para ir no aniversário, para honrar alguém, um líder da nossa comunidade, e a pessoa falou assim, é num restaurante de comida mexicana. Eu já falei assim, amor, se prepara. Gente, até a água da comida mexicana tem pimenta. O mexicano, ele tem algum problema, eu não sei o que eles... Sabe que as batatinhas foi chegando assim, e a Coca-Cola R$10, gente. Como que você come um troço com pimenta daquele? E eu olhava para os meninos e eu falei assim, uma Coca-Cola só. E os meninos, pai, não dá, pai, eu estou vermelho. Eu falei, então pede mais uma só e divide para os dois. Por quê? Gente, nós saímos de lá, eu tinha que deixar um menino penhorado. Eu falei, deixa esse menino lavando prato uma semana aí, fazendo graça para alguém. Por quê, gente? Porque a gente tem que amar sem cera. Não faz isso mais não, tá? Não chama a gente para esses rolês não, gente, isso é latada. Prefiro na sua casa, ir lá, te dar um presente e tal, tudo certinho. Mas às vezes a gente sai para um lugar que nem gostaria. Vamos todo mundo comer pizza. Sabe aquelas pizzas maravilhosas, que é desse tamanho assim e custa R$ 9,90? Aquilo é feito com mussarela perdida, com aqueles tomates que catou lá no chão do Ceasa, né? Não sei como é que eles fazem aquilo. Mas aí você vai, eu nem gosto de pizza, mas eu vou por quê? Porque eu vou me relacionar com os irmãos. Agora, se eu só quero andar com quem é perfeitinho, se eu só quero me relacionar com quem é do jeito que eu gosto, gente, isso não é um amor sem cera, isso não é um amor sincero, e o amor deve ser a base do nosso relacionamento. Leia comigo 1 Coríntios 13,
1 Coríntios 13 é um dos textos mais lindos sobre amor na Bíblia, ok? Nós vamos ler só o verso 1, 2 e o 3. Paulo disse assim, ó, isso aqui é para nos provar que o amor precisa ser a força que nos move, ok? Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, of the king, the power, the best, ainda que eu fale, ainda que eu seja extraordinário, se não tiver amor, eu serei como um sino que retine, ou como um prato que faz, é bem esse menino mesmo, ele parece um ô menino. Esses dias eles juntaram ele e o Pablo Marçal, num programa só, eu falei, aí é muita coisa, gente, muita coisa. Continua, vamos para a Bíblia, deixa o off the power. Ainda que eu tenha, olha o que Paulo está falando, o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo conhecimento, e ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, gente, isso aqui é o cara, profecia, fé para mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E o último é o mais forte, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Gente, o amor precisa ser a força que nos move, um amor sincero, um amor verdadeiro. Lembre-se que Deus nos mostrou a forma de amar. Eu quero te lembrar aqui, quando Jesus acabou de sair da água do batismo, ele tinha 30 anos de idade, ele estava no início do ministério, Jesus não tinha pregado para ninguém ainda, Jesus não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha feito nenhum milagre, não tinha chamado nenhum discípulo. Quando ele sai da água do batismo, o que Deus Pai fala? Esse é o meu filho amado e eu amo ele. O que Deus está nos ensinando ali, igreja? Que ele nos ama pelo que fazemos? Não, Jesus não tinha feito nada. Eu te amo por quem você é. É assim. Eu me lembro quando os nossos filhos nasceram, nós olhamos para eles e já amamos. Eles não precisaram fazer nada. Então que eu e você possamos amar uns aos outros assim. Eu repito, é fácil amar quem nos serve, é fácil amar quem cuida de nós, quem nos presenteia, é fácil amar quem nos respeita, quem nos agrada. Agora a Bíblia está dizendo que nós devemos amar a todos os irmãos de forma sincera. Você pode dizer para quem está do teu lado aí, se for compatível, tá? Se você conhecer a pessoa, eu te amo, irmão, do jeito que você é. Fala para ele, sem cera, sem botox, sem toldo nos olhos, sem. 2, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor, atenda às necessidades reais do seu próximo. Uau, olha o que Paulo diz, Romanos 12, 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Repete comigo essa expressão, diga amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Preste atenção, quando Paulo está falando aqui que nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, ele está usando uma expressão que é aplicada ao amor entre família. O amor fraternal é o amor que eu sinto pela Rosana, é o amor que eu sinto pelo Davi, pelo Felipe, é o amor que eu sinto pela Pátia, minha irmã de sangue que está aqui, Glaucio, meu cunhado, pela Duda, minha sobrinha, Pablo, né, o sobrinho enrustido que entrou depois, né? É o amor que eu sinto pela minha embutido, não é enrustido não, embutido. Foi mal, Pablo. É o amor que eu sinto pela minha família de sangue, ok? Quem ama sua família de sangue aí, gente? Meu Deus, teve uns que não levantaram a mão. Finge que todo mundo ama a família de sangue. Paulo está dizendo assim, ó, dedica o seu coração ao teu irmão em Cristo do jeito que você se dedica pela tua família de sangue. É forte isso, não é, gente? Pastor, então está lascado, porque eu não dedico nada para a família de sangue. Dedica sim. Eu sei que talvez você, assim como eu, tem diferenças na tua família de sangue. Por quê? Porque um irmão pensa do jeito, outro pensa do outro, o cunhado pensa do outro, a mãe pensa do outro, o filho pensa do outro, e assim vai. Você quer um trem para dar mais problema do que festa de Natal em família, gente? Já está chegando esse troço. Tem uns que amam uva passas. Eu, por mim, a uva passa e vai embora. Vai pôr doce no meio do arroz, e o outro briga, e um quer frango, o outro quer chester, o outro quer carne, o outro quer, meu Deus, tem gente que no Natal, aqui em Goiás, quer vestir com aquelas roupas de inverno, gente. Pensa, família é um desafio.
touca e tudo, né? Então família é desse jeito. Então talvez você tenha alguns bzz também na tua casa. Quem tem alguns choques aí em casa, amém, gente? Só gente normal vai falar amém. Mas, pensa nisso. Se alguém da tua família de sangue precisar de você, a pessoa adoecer, um problema, alguma coisa, você larga tudo que você está fazendo para ir socorrer essa pessoa. É a tua família. Se alguém familiar teu de sangue bater na tua porta com uma necessidade, você não vai fechar a porta na cara dela. Você vai fazer de tudo para ajudá-la. Então a gente se dedica sim à nossa família de sangue. Paulo está dizendo, amem-se uns aos outros com este mesmo amor. Dediquem-se uns aos outros como igreja, com o mesmo amor fraternal. Gente, isso é muito lindo, isso é poderoso. Deus quer agir poderosamente em nosso favor, sempre que a nossa motivação for atender às necessidades reais de outros seguidores de Cristo. E essa foi a atitude de Jesus. Paulo escreveu em Filipenses 2,7, ele disse que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Gente, Jesus mostrou a fórmula. Você consegue imaginar isso? Quando Deus vira carne em Jesus, e ele começa a andar sobre a terra, ele não vem igual o Loki lá, dos Vingadores. Eu sou Deus e vocês são meus servos, ajoelhem-se diante do meu poder. Não, foi Jesus que se ajoelhou. Foi ele que se dobrou e lavou os pés dos discípulos. O Deus criador dos céus e da terra se dobra para lavar os pés de discípulos pecadores. Pés sujos, por sinal. O que ele está mostrando para nós aqui, gente? Amem, sirvam, façam isso. Dediquem-se assim. Outra coisa, igreja, dar preferência uns aos outros em honra, significa ter um desejo ardente de que a outra pessoa tenha sucesso. É literalmente superar uns aos outros em dar honra a outra pessoa. Isso precisa virar uma disputa entre nós. Eu quero te honrar, irmão. Não, 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 eu vou te honrar. Não, eu quero te honrar. Sabe, foi isso que Cristo fez. Gente, eu não vi um Cristo egoísta, eu não vi um Cristo narcisista que disse assim, ó, vocês estão aqui para o meu bem. Não, não, ele disse o contrário, ele falou, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Eu estou aqui lavando os pés de vocês, vocês vão viajar por todos os lugares, vocês vão pelo mundo todo, e vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Jesus jogava os discípulos para cima, Jesus empoderava os discípulos e dizia, vocês farão obras maiores. É isso que tem que estar no nosso coração. Eu já contei isso aqui, mas eu sempre gosto de repetir, que nós estávamos num resort lá no Nordeste, e 2 funcionários foram fazer a troca de turno, e de repente um chegou no outro e falou assim, tu é bom, e o outro respondeu para ele, tu é melhor. Ah, gente, essa fala marcou meu coração. Aqueles 2 funcionários disputando para ver quem era melhor, disputando para ver quem promovia mais o outro. Eu falei assim, o nosso cumprimento na igreja podia mudar. Ao invés de falar paz, Pai do Senhor, podia ser esse, tu é bom, e o irmão responder, tu é melhor. Vamos treinar isso? Façam duplas aí, por favor, agora. Escolhe quem é a dupla, o número 1 da dupla, e quem é o número 2. Vai lá, arruma alguém. Fica olhando para mim não, arruma alguém. Calma aí, número 1, fale para a pessoa, tu é bom. Não, não, é sotaque nordestino. Fala, tu é bom. Responde para ele. Não, ei, teve uns que falaram aí, ó, eu sei. Larga de ser cabeção. Tu é melhor. Aí você devolve para ele, não, não, é você que é melhor. Aí vai ficar uma briga santa. Gente, esse é o sonho de Deus para a igreja. É eu dizer assim, Daniel, você é muito bom. E o Daniel, não, pastor, não, você é melhor. Não, é você, jogando um outro para cima. É assim que a gente faz com a família, gente. Ou você não se alegra com as conquistas de quem você ama? A gente quer que a pessoa cresça mais. Fui na casa da minha irmã Pati, do meu cunhado Glaucio, e eu vi que eles reformaram a casa toda. Trocaram o piso, puseram um piso lindo. Reformaram o quarto, arrumaram o banheiro, a sala linda, puseram um rack, compraram uma TV gigante, linda, maravilhosa. Entrei na cozinha, uma cozinha linda. Gente, eu fiquei mais feliz do que se fosse para mim. Eu não entrei lá e falei assim, sabe, quando você conhece o invejoso miserável pelo riso dele. O miserável, ele só ri com metade da boca. Você mostra a cozinha, ele ri assim, ó.
Nossa, ficou lindo, hein? Por dentro ele está pensando assim, ó, miserável, por que não sou eu? Isso aí é ímpio. Servo de Deus se alegra com a conquista do outro. Se depender de mim, irmão, você vai ter um carro melhor do que o meu. Eu falo isso para os discípulos que caminham comigo. Se depender de mim, vocês vão pregar nos lugares que eu não preguei. Vocês vão escrever as canções que eu não escrevi. Vocês vão escrever os livros que eu não escrevi. Deus vai usar vocês de forma poderosa. Não pode ter ciúme, não pode ter rivalidade. É um jogando o outro para cima e promovendo. Esse é o sonho de Deus para a igreja. Isso é Filipenses 2:3. Vamos ler? Paulo disse assim, ó, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, que nós possamos nos tornar uma igreja caçadora de necessidades do próximo, para que a gente possa suprir. Você já viu que tem gente que parece que tem um radarzinho ligado assim? Alguém pensou numa coisa, ele já está lá, proveu, supriu. Mas eu nem pedi, está fazendo. Que nós possamos ser assim com todos. Que nós possamos ser assim uns com os outros. Atentos à necessidade, suprindo as reais necessidades do próximo, do irmão que está do meu lado. Gente, isso vai ser uma maravilha. Que o nosso relacionamento seja baseado em uma disputa para ver quem promove mais o outro. Amém? E aí nós vamos viver um paraíso, o céu literalmente na terra. Terceiro e penúltimo ponto, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor, faça pelos motivos certos, ok? Então existe um motivo certo para fazermos. Romanos 12:11, Paulo disse, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Preste atenção. Não basta fazer a coisa certa, é preciso fazê-la com a motivação certa. Porque se nós não tivermos cuidado, nós corremos o risco de fazer a coisa certa, porém sem o coração, sem paixão. Não basta ler a Bíblia, nós precisamos lê-la com paixão pela palavra. Não basta entregar um dízimo ou uma oferta, você precisa fazer isso com alegria. Isso é colocar o coração. Não basta apenas frequentar um pequeno grupo, um GCT ou um discipulado. Não, você precisa estar comprometido com aquilo, ter comunhão e alegria naquilo que você está vivendo. Isso é colocar o coração e fazer pelos motivos certos. Leia comigo as palavras de Jesus em Atos, capítulo 20, verso 35, ele diz, a maior felicidade é em dar do que em receber. Você sabe por que tem gente que sai de igreja? Eu detesto essa expressão, porque para mim ela não existe. Eu vou sair da igreja. Como, Zezo? Você é a igreja. Então, você vai sair de si mesmo? Mas, tem gente que... sabe por que tem gente que sai da igreja? Porque a pessoa fica só comendo, ela fica só sentada comendo, recebendo, e ela vai... Fica aquela coisa assim, ó, o profeta já disse, é a ovelha gorda espiritual. Ela está tão gorda que ela parece a nossa cachorrinha Bolly. A Bolly é uma poodle toy desse tamanho, ela está com 9,5 kg, porque a Rosana não para de dar comida para a cachorra. Toda hora a Rosana está dando petisco para a cachorra, gente. Comida. A cachorra vai comer tudo, a Rosana fica com tudo que ela come, ela dá para ela. Eu já falei, amor, para com isso. Sou eu que faço isso, eu assumo. A Rosana fala, amor, você vai matar a cachorra. Eu falo, pelo menos ela vai morrer feliz. Vai morrer de barriga cheia, gente. Se é para morrer com fome ou barriga cheia. Então tem crente que está igual a Bolly. Por quê? Porque só está recebendo. Só está recebendo. Sabe por que tem gente que sai da igreja? Porque ele vem para cá, senta aqui e fica só comendo. Aí você já viu aquele dia que você foi para uma festa, que você comeu demais, que você passou dos limites? Os homens fazem isso, as mulheres não, vocês são ladies, né, são educados, mas tem homem, come tanto, aí você já comeu tanto, a comida está chegando aqui, ó. Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que sair dessa mesa. Eu tenho que sair porque eu não aguento mais. Não é assim? Quer que eu fale o nome? Não, né? Vocês sabem que é. Homem é assim. Tem crente que está desse jeito. Ele está só sentado no culto, comendo. Então, um sapo gigante assim, enorme. Aí vai indo, ele satura.
eu não aguento mais essa igreja, eu não aguento mais nada e tal. Agora você nunca vai ver alguém que é ativo, que serve, sabe, que tem assim, ó, faísca nos olhos, faca nos dentes. A pessoa que vem para cá para servir, para se entregar, essa pessoa não tem tempo de ficar chateadinha com nada. Essa pessoa não fica enxergando o problema. Por quê? Porque ela resolve o problema. Aleluia. Tem alguém nesse grupo aqui comigo? Amém? Essa pessoa, ela não está aqui para atrapalhar a vida dos outros, ela está aqui para ajudar a resolver a vida dos outros. Ela não sai da comunidade, ela se envolve, ela ama. Por quê? Porque é maior alegria estar em dar do que em receber. Gente, eu gosto de dar presente, mas eu amo dar. Eu gosto de receber presente, mas eu amo dar presente. É muito melhor. Você vê que você está ali atendendo a uma necessidade da pessoa, abençoando ela. Então se entregue, doe. E quarto e último ponto, para a gente... antes tem uma frase aqui do pastor Chip Ingram também. Ele disse assim, ó: amar as pessoas pelas razões certas significa darmos aos outros o que eles mais precisam, quando menos merecem e a um grande custo pessoal. Uau, é muito forte isso aqui. Quarto e último, para servir verdadeiramente uns aos outros em amor, faça da maneira certa. Então, primeiro com a motivação certa e depois do jeito certo. Romanos 12:12, Paulo disse: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Bom, igreja, servir verdadeiramente em amor é dar a outra pessoa o que ela mais precisa, mesmo quando ela menos merece, e da melhor forma possível. Tem gente que vai doar e fala assim: eu tenho uns negócios aqui em casa que eu estou doando. Aí acha alguém que está precisando. Aí a pessoa fala assim: bom, já que você está precisando, eu estou doando, mas você vem aqui, se vira e vem buscar. Aí a pessoa fala assim: mas eu não posso ir buscar. Então perdeu. Porque além de doar, eu tenho que levar na sua casa. Não é assim que a Bíblia está falando. Já que você vai doar e fazer, faz certinho. Leva lá, entrega na mão. Pastor, mas não merece. Não, não é sobre merecimento. É sobre entrega. É sobre o coração. Eu vou fazer. Porque eu não estou fazendo para você. Estou fazendo para o Senhor. E é claro que eu te toco, eu te alcanço. Mas é o Senhor quem nos guia. Gente, nós vamos nos tornar uma comunidade linda assim, sabe? Sempre nós temos que nos lembrar que nós não fomos chamados apenas para fazer o básico. Eu sirvo o básico. Quem serve só no básico é gente que está na média, assim, ó, é o medíocre. Quase todo mundo serve só no básico, né? Agora, quem é um cristão assim exponencial, ele vai além, porque ele entende Lucas 6:29. Jesus nos ensinou: se alguém pedir que ande 1 milha, ande 2. Se alguém pedir sua capa, dê também a túnica. Lembra do que eu mostrei para vocês aqui, que essa expressão, um soldado romano muitas vezes obrigava um judeu a carregar por 1 milha o armamento deles. Eu estou falando aqui de uma espada pesada, de um escudo pesado, de uma lança pesada. Então o judeu tinha que carregar por 1 milha um armamento de um soldado que ele odiava, porque o cara estava ali para judiar dele. Então ele ficava carregando aquilo lá com ódio. Ele dizia assim: se eu pudesse eu arrancava a cabeça desse cara com essa espada dele que eu estou carregando. Aí Jesus chega e ele muda o padrão. Ele eleva e ele fala assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, não ande só 1, ande 2, vá além, sirva mais. Pastor, mas esse cara merece a morte. E nós merecemos o quê? Quando você pensar que alguém não merece um ato de amor, lembre-se que foi exatamente isso que Deus fez por nós. Pastor, mas a pessoa não vai mudar. Só Deus que sabe. Pastor, mas ela nunca vai me agradecer. Não importa. Faça. Ame. Igreja, nós vamos nos tornar uma comunidade tão relevante e tão atraente. Isso é chamado de excelência. O nosso pastor Carlito Paz, ele diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Quando você faz bonitinho, faz certinho, os céus estão em festa, porque Deus está dizendo assim: eu tenho um filho ali que entendeu. Olha só, minha filha está me honrando. E automaticamente nós abençoamos pessoas na terra. A única maneira
de nós fazermos isso não será pela força do nosso braço. Porque, vamos abrir um confessionário gigante aqui, não é fácil viver assim não, gente. Porque o ritmo lá fora é outro. Lá fora é olho por olho, dente por dente. Lá fora é cada um por si, Deus por todo. Dane-se, você faz sua parte, eu faço a minha. É isso que o mundão lá está vivendo. Aí a gente vai fazer a mais. Pastor, eu vou ser o trouxa. Não, você vai ser o cristão. É assim. Pastor, mas o povo não vai mudar. Eu estou fazendo minha parte. E eu vou amar, eu vou servir. Só que a gente não vai conseguir fazer isso se não for pelo poder do Espírito. A oração, a nossa vida de comunhão com Deus. A única forma de vivermos isso é através do poder sobrenatural de Cristo em nós. E como que a gente consegue viver esse poder? Orando. Paulo disse em Romanos 12, na parte C, perseverem na oração. Orem, orem, orem o tempo todo. Você sabe o que resulta uma vida devocional? Uma vida de oração, leitura bíblica, comunhão com Deus? Vai resultar em você lembrar a quem você está servindo. Quando você pensar assim, não faço mais, cansei, você vai lembrar, mas eu faço para Deus, eu vou continuar. Mas fulano ano que vem, eu faço 30 anos de ministério, pensa nisso, eu comecei a liderar jovens com 18 anos, ano que vem eu faço 48. Nesses 30 anos eu já tive tanta razão, tantos motivos para parar de servir pessoas. Sabe que você entrega o seu coração assim, mas eu posso confessar para vocês? Pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca pensei em parar de servir pessoas. Não pelo mal que elas me fizeram. Uma vez eu pensei pelo mal que eu fiz a essas pessoas. Mas pelo que elas fizeram comigo, não. Porque eu entendi desde os meus 16 para 17 anos que eu faria tudo para o Senhor. Então não importa se vai ter obrigado, não importa. Eu fico assim preocupado quando eu vejo pastores. Às vezes a gente está numa roda de pastores e os pastores falam assim, o povo é muito ingrato, o povo acaba com a gente, o povo não sei o quê. Quando eu tenho mais liberdade, eu falo assim, o que é ingratidão para vocês? Vocês estão amando as pessoas, as ovelhas, esperando que elas agradeçam? Então vocês não estão fazendo para Jesus. Quando eu não tenho liberdade, eu nem falo nada, eu só levanto e saio. Sabe, queridos, essa é a força que nos move, agradar ao Senhor e abençoar pessoas. Então quando você tem uma vida de oração e de conexão com Deus, você vai entendendo essas coisas. Outra coisa que a vida de oração faz, ela blinda o seu coração contra ofensas e mágoas. Você não vai ser um crente cheio de cristalzinho, não quero mais, não, você manda ver. Outra coisa que a vida de oração faz, ela te afasta de ambientes de maledicência. O que é um ambiente de maledicência? É gente que está abrindo a boca para falar o mal dos outros, destruir os outros. A vida de oração te faz notar, eu não vou ficar nesse ambiente aqui não. Só que antes de sair, você volta um pouquinho e fala assim, deixa eu falar para vocês, para com isso, isso aí não está certo, não faça, tchau, obrigado. É a vida de oração, ela não deixa a gente, entrar nessas coisas. Outra coisa que a vida de oração faz, ela renova o nosso olhar pastoral para com os irmãos. Eu olho para você e eu enxergo um amor de Cristo. Eu preciso te servir, eu preciso te ajudar, e você faz isso com o próximo e com o próximo. E por último, bloqueio o orgulho e a soberba de crescer no meu coração, porque alguém vai elogiando, olha, fulana é extraordinária, meu Deus, essa irmã, onde ela põe a mão prospera, ela é muito querida, esse irmão é amado, esse irmão é usado por Deus. Aí se você não cuidar, você vai começando a se achar. Não, a vida de oração, ela te coloca no devido lugar. Então fazer da maneira certa é manter o seu coração focado em Deus enquanto serve. Nunca tire os olhos de Deus. Eu concluo te dizendo que o serviço em amor e excelência se manifestam de forma autêntica, é o resumo dos 4 pontos. O verdadeiro eu é revelado, responde às necessidades reais, acontece pelos motivos certos e é realizado da maneira certa. O último texto que vamos ler é João 17:20. Põe na tela para nós, por favor. Esse texto aqui, Jesus estava orando pelos discípulos que estavam com ele e também orando por nós que viríamos depois. Vamos ler o texto? Ele diz assim, não oro apenas por estes, mas também por aqueles que por meio da palavra deles crerão em mim. Olha a oração que Jesus fez, que forte. Que todos sejam um, Pai, assim como
tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe como que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus? É autoexplicativo o texto. Quando nós vivermos em unidade. Mas os ímpios que estão lá fora estão olhando para a igreja e vendo a gente se degladiar. É denominação contra outra. Pode um absurdo desse, gente? Tem pastor que proíbe um membro de ir em outro lugar, participar de um evento, uma conferência. Pelo amor de Deus, a gente faz é incentivar. Se for para você crescer, irmão, vai lá, se joga. Vamos aprender mais do Senhor, nós somos família. Só que, sabe, o mundo vai ver Deus em nós, a maneira mais poderosa de autenticar a verdadeira identidade de Cristo, é revelar o maior ato de amor a este mundo caído, que é a nossa união, a nossa unidade em Cristo. Jesus orou e pediu que os seus seguidores fossem um no Pai, que as pessoas olhassem e vissem Deus em nós. E aí não tem como negar, gente, porque o mundo lá fora já tem muita falta de amor, já tem muito egoísmo, muita falsidade. As pessoas precisam ver algo diferente em nós. E quando elas verem isso, ou quando elas veem isso, elas falam: é isso que eu quero, é isso que eu preciso, um amor verdadeiro. E aí, isso vai ser refletido através da nossa unidade de serviço. Agora eu quero te mostrar a diferença entre unidade e união. Por favor, vem cá, Gustavo, traz para nós, e eu termino com esse exemplo. O Gustavo está trazendo aqui, para que eu possa te mostrar. União é esse saco de batatas aqui, ó. Elas estão juntas, sim ou não? Isso aqui é a união, tá? Mas eu posso, primeiro, cada batata é de um jeito, ok? Tem batata menorzinha, tem batata maiorzinha, tem batata pititica, tem batata pontuda, bicuda, cascuda. Só que as batatas em união, elas podem ser separadas. Eu coloco uma batata onde eu quero. Essa pititica vai ficar aqui, ó. Olha o tamanho dessa. Tem umas batatonas grandes aí no reino de Deus. Tem. Ó, as batatas, eu posso separá-las. Isso aqui é união. Agora, unidade é diferente. União é um saco de batatas. Unidade é quando a gente tira as máscaras, tira as cascas, tira as feridas, tira os amassados, espreme todas elas juntas no mesmo lugar e faz um belo purê. Dá para separar uma batata da outra daqui, gente? Sim ou não? É isso aqui que Jesus orou que nós fôssemos. Unidade. Aqui, ó, não dá para saber mais qual batata era bicuda, pontuda, cascuda, pequena, grande. Não, todas viraram um só. Não separa. É baseado nisso aqui que Paulo disse: nada nos separará do amor de Deus que está em nós, em Cristo Jesus. Fala para quem está do outro lado: eu quero virar um purezão de batata contigo, meu irmão. Fica de pé aí para a gente orar. Ô Gustavo, eu te dei um trabalho, né? Você catar as batatas aqui, mas os guerreiros vão te ajudar. Ó o purê. O purê está geladinho, hein, gente? Pois quem quiser. O que é a janta lá hoje? Carreteiro com purê, pensa. Então, vamos buscar viver isso, igreja. Unidade. Pastor, mas tem uma batata bicuda aqui que eu não dou conta dela, não. Não dou. Ei, você quer a melhor forma de achar defeito em batata? Olha no espelho. Você vai achar um monte. E aí nós vamos viver em amor, em unidade. Permita o Espírito Santo fazer isso. Quero te convidar agora para a gente orar. E que nós possamos fazer esse clamor juntos como igreja a Deus. Deus, transforma-nos em um. Assim, servindo, com excelência, com alegria. Amém? É um desafio, por quê? Porque nós somos tão diferentes, né, uns dos outros. Nós enfrentamos tantas situações, mas esse é o caminho, esse é o caminho. O mundo vai olhar para nós e vai ver o Pai, quando formos um. É por isso que eu oro.
E é sobre isso que estamos pregando hoje. Sirva de todo o coração, se entregue, e você vai viver a melhor fase da tua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Nós oramos agora o que vamos cantar daqui a pouco, que o teu Espírito Santo nos ajude com uma unção nova, uma fragrância celeste, nos impulsione, sopra Espírito e nos leve para o centro da tua vontade. Nós clamamos a ti, que nós possamos ser uma igreja relevante, que ama, que serve, que se entrega, que ama sem cera, que atende às necessidades reais do próximo, que faz da forma certa e pela razão certa. Essa é a oração do nosso coração. Ajuda-nos, Espírito, ajuda-nos. Quando nós estivermos mais irritados, quando nós estivermos mais impacientes, que o teu Espírito Santo sopre e nos traga domínio próprio, nos traga compreensão de que somos uma grande família e que precisamos exercer o amor e a dedicação fraternal uns aos outros. É assim que oramos nessa noite, em nome de Jesus.